Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso, depois da apresentação, praticamente a primeira parte teórica. Nós vamos falar sobre solos, qual que é a nossa relação, qual que é as definições e algumas funções. Então vamos lá. Primeiramente, qual que é a nossa relação? Como que a gente usa o solo? Para a gente pensar sobre isso, nós temos que nos remeter na nossa origem. Nós temos que pensar que o Homo sapiens, nós enquanto espécie, estamos aqui por volta de 200 mil anos. Eu gosto que vocês pensem não só esse número vazio, 200 mil anos. Olha o nascimento de Cristo, 2.000 anos. A gente pensa o nascimento da Terra, são 4,5 bilhões de anos, e há 540 milhões de anos que teve uma grande explosão de vida complexa, que nós chamamos de explosão cambriana. Então, durante todo esse período, olha, 4,5 bilhões de anos da Terra, nós, enquanto sapiens, estamos aqui praticamente na última hora, aos 200 mil anos. E maior parte desses 200 mil anos, a gente era caçador-coletor. O que isso significa? Nós andávamos em pequenos grupos, grupos de 100, de 200 pessoas, e saíamos para caçar e para coletar. Aqui, os caçadores-coletores, eles já tinham um certo conhecimento sobre o tipo de solo. Olha, onde será que eu encontro determinadas frutas? Onde será que o grupo de animais vai percorrer em função das características do relevo, que por sua vez influencia no solo? Então, já caçador-coletor, nós tínhamos essa informação, sobretudo para caçar frutas específicas, para coletar, frutas específicas que ocorrem em locais determinados. Aí, nesses 200 mil anos, somente por volta de 10 mil anos, inicia-se a agricultura. Aí a dinâmica muda completamente. Aí a nossa dinâmica, que era de grupos de 100 pessoas, 200 pessoas, todo mundo sabia de todo mundo, nós começamos a ter grandes cidades. E onde que começou a agricultura? Próximo dos grandes rios, próximo daqueles rios que a cada enchente há uma fertilização natural. São solos que nós chamamos de neossolos flúvicos. É uma aula específica de várzea, quem tiver curiosidade. E aqui começaram os primeiros cientistas do solo, inclusive observando quais são as áreas mais propícias para eu plantar lá o meu trigo. E eu comecei a cuidar do meu solo, da minha terra, da minha plantação. Enquanto eu só saía para caçar e coletar, a partir da origem da agricultura, observe nesse mapa que a origem foi por volta de 10 mil anos atrás, então algo em torno de 6 mil anos, 8 mil anos antes de Cristo, que nós começamos a agricultura. E aí, nossa relação com o solo ficou muito estreita. Tão estreita essa relação que nós colocamos o solo numa das condições mais importantes para a gente, como por exemplo na mitologia. Quando a gente olha a mitologia chinesa, comenta que a serpente criou o homem do barro amarelo. Olha o barro. A mitologia suméria, deuses criaram o homem a partir do barro. Olha, barro eu consigo modelar, então a gente já tem essa relação dessa arte com a terra. Na mitologia grega, o Prometeu quem moldou do barro o homem à imagem e semelhança de outros deuses. A mitologia iorubá, o orixá Obatalá quem criou a raça humana com barro. E na mitologia tupi-guarani, Tupã formou estátuas de argila do homem e da mulher. Então, na mitologia, aí depois, a mitologia ela fica mais estruturada e recebe o nome de religião, como por exemplo os católicos falam que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, pó da terra. Os muçulmanos criamos um homem de argila, de barro modelável. Tinha que ser um solo mais argiloso, porque se fosse um solo mais arenoso, eu não consigo moldar tão bem moldado. Estava lá no Alcorão. E a ciência, há uma grande questão aberta dentro da ciência, que é justamente a origem da vida. Depois que a vida começa, a gente já tem uma ideia do que acontece, mas
a origem em si é uma questão grande aberta na ciência, que a vida pode ter se iniciado em superfícies minerais de argila, tipicamente encontrados no desenvolvimento do solo. Mesmo que a sua gênese, mesmo que a sua origem não tenha relacionado com o solo, mas nós, sapiens, temos uma dependência muito grande disso. E vamos pensar daquela agricultura de 10 mil anos, depois passamos por uma agricultura, começamos a mecanizar um pouco mais e hoje estamos em uma agricultura mais tecnificada, onde nós conseguimos mapear todas as áreas, onde nós temos técnicas para corrigir a fertilidade, temos técnicas para compensar alguns problemas físicos, temos irrigação e agricultura, então depende muito mais agora do conhecimento pormenorizado do meu solo. Aquele cientista do solo há 10 mil anos atrás, que observava lá os neossolos flúvicos, sabiam quais são as áreas mais propícias para o plantio. Hoje nós temos que conhecer o solo de forma mais detalhada, de forma mais pormenorizada. Então, para a gente conhecer o solo, a gente tem que perguntar, afinal de contas, o que é um solo? A definição de solo vai depender muito de sua experiência, da sua profissão. Por exemplo, se a gente pergunta para uma criança o que é solo, ela vai falar um local onde eu vou brincar de barro, onde eu vou fazer massinhas, onde eu vou modelar. Busquem na memória quando vocês brincavam de terra, as diferentes terras, qual cor que você ficava, toda a terra dava para modelar, e a terra próximo do curso do rio, que porventura você ia lá para nadar, ou a terra da sua avó, do seu avô, da sua tia que você ia visitar. Tentem lembrar as características distintas disso. Então, se você pergunta para uma criança, ela vai falar que terra e solo, a gente vai ver depois a diferença de terra e solo, que solo é o local onde eu brinco. Já, se você pergunta para um engenheiro civil, vai ser o local onde eu estruturo, onde eu vou construir ou onde eu vou propriamente utilizar para a construção, como por exemplo as barragens. Já se você pergunta para um biólogo, quem estuda biologia, talvez vai direcionar mais num aspecto da vida, em uma colherinha de solo a bilhões de organismos ali. Então nós temos uma grande quantidade de organismos dentro do solo e cada vez está ganhando mais importância esse aspecto de biologia do solo. Se você pergunta a alguém das ciências agrárias, para um agrônomo, um tecnólogo em cafeicultura, para um técnico em cafeicultura, para um técnico agrícola, ele vai pensar justamente na produção. É o meio de suporte da minha planta, é que fornece nutrientes, é que guarda a água para depois fornecer essa água. E aqui chega para a gente, né, no nosso curso específico, que é o local onde eu vou plantar o meu café. Eu quero que o meu café fique bem nutrido, para dar uma boa bebida, que não dê problemas, que ele resista mais à seca, e por isso então eu tenho que conhecer o meu solo. Mas, em termos de definições científicas, é um corpo tridimensional, uma das definições, é um corpo tridimensional formado na superfície terrestre. Superfície terrestre. Nós estamos falando de uma camada bem estreita quando a gente pensa na crosta terrestre. Quando eu falo de crosta terrestre, eu estou falando de 5 a 70 quilômetros de profundidade. E aqui eu estou falando de alguns metros, de alguns centímetros ou até algumas dezenas de metros. Mas mesmo assim, bem na superfície terrestre. Por meio da interação de fatores ambientais, que são fatores de formação do solo que nós vamos estudar. A modificação de um desses fatores modifica o solo, como material de origem, clima, relevo, organismos, agindo ao longo de muito tempo dentro da nossa escala de tempo, dentro da nossa escala de vida, né? Nós vivemos aí 100 anos, talvez vai formar alguns poucos centímetros, dependendo da região, dependendo do material de origem, de solo. Varia espacialmente, então o solo ele vai mudando de forma gradual na paisagem, é muito difícil ter uma mudança mais abrupta. Ele tem uma certa resiliência à perturbação. Por exemplo, ele resiste um pouco ali a alguma pressão que não vai estar tanto compactado. Ele resiste um pouco a um manejo equivocado, mas essa resiliência é limitada.
de solo para solo. Tem solo mais resiliente, tem solo menos resiliente. Mas nós conseguimos destruir. É importante salientar que o solo é um recurso não renovável. Ah, mas eu formo solo, professor? Forma, mas em centenas de anos, em milhares de anos. E nós rapidamente podemos destruir algumas camadas desse solo, principalmente as camadas mais importantes, que são as camadas mais superficiais. E no decorrer do curso nós vamos aprender o porquê que elas são mais importantes. A outra definição, olha, parte superior da crosta terrestre, mais precisamente a porção superior do regolito. Vamos lá, chegamos a um termo novo, que é o termo regolito. O que é esse regolito? Vamos prestar atenção aqui, olha, nessa parte. Uma rocha consolidada, rocha dura. Tudo que está alterado acima dessa rocha consolidada é o que nós chamamos de regolito. É o que nós chamamos de regolito. Nós vamos ver esses diferentes perfis, é tema da próxima aula. E tudo que está aqui em cima, esse saprolito, o que seria esse saprolito? Aquela rocha podre. Eu vou com uma faquinha, eu facilmente consigo desfazê-la. É uma aula de câmbio solo que eu vou deixar para vocês, é o que nós chamamos aqui, inclusive, de CRzinho, rocha podre, entre aspas, bem no processo de modificação dessa rocha. Então nós temos diferentes perfis de solos aqui. Olha nesse caso, olha, eu tenho o solo, que é o horizonte A mais B, e esse horizonte rosa claro é o típico do horizonte C da região aqui do sul de Minas, de granito, e de boa parte do Brasil, que predomina granito. Esse é um outro perfil de solo que eu nem consigo enxergar. Aqui eu tenho pelo menos uns 2 metros, eu nem consigo enxergar esse horizonte C, e o contato lítico está mais em profundidade ainda. Então, isso que é o solo. Tudo que é alterado acima dessa rocha consolidada, nós podemos conversar, chamar de solo. Aí tem a história da ciência do solo, que quem tiver interesse, eu vou deixar uma interessante aula aqui do professor Sérgio Henrique, que é justamente o histórico e fundamentos da ciência do solo. Quais são as funções do meu solo? O meu solo é só para produzir? O meu solo ele é só para a gente plantar o café? Não. O solo tem grande importância em diversos aspectos. Essa é uma figura que foi criada pela FAO, que é o braço da ONU que cuida dessa parte de alimentação. Em 2015 foi considerado o Ano Internacional dos Solos. E aqui colocaram algumas das funções. O solo é onde nós temos regulação do clima, como por exemplo, o uso de sequestro de carbono. Depois dos oceanos, é no solo que eu mais sequestro carbono. É aqui que nós utilizamos a ciclagem de nutrientes. Olha, quando eu planto braquiária na entrelinha do café, eu estou usando esse princípio de ciclagem de nutriente para fornecer nutriente para minha planta. É habitats para uma infinidade de organismos, organismos esses que podem inclusive gerar antibióticos e outros remédios, como já foi feito. Regulação de enchentes. O que acontece quando a cidade, a gente cobre tudo, a cidade não tem infiltração de água. Então, quando chove, a água escorre tudo para o rio, porque justamente eu impermeabilizei meu solo. Ele não está servindo mais como um processo de regulação. Fonte de recursos genéticos e farmacêuticos. Então, cada vez mais nós precisamos estudar para a gente conhecer esses aspectos. Bases de infraestrutura humana. Nós utilizamos o próprio solo para a construção, como por exemplo o próprio tijolo, o tijolo ecológico, as barragenzinhas, e assim mesmo é a base, né? O suporte para a gente onde nós estamos. Fornecimento de materiais de construção, igual eu comentei, o tijolo ecológico, como exemplo, o próprio tijolo. Herança cultural, no solo nós encontramos vestígios de nossa história. Então, os arqueólogos também utilizam o solo, e história recente e história bem mais antiga nós conseguimos enxergar, por exemplo, no solo. E para nós aqui das ciências agrárias, do nosso curso, o que nós vamos pensar é justamente na produção de alimentos, fibras e combustível. Eu preciso conhecer o meu solo para eu cuidar bem dele, para eu otimizar a minha produção. Eu preciso conhecer o meu solo, igual eu comentei na
na primeira apresentação, talvez mais até as suas limitações. Para quê? Para eu aprender das suas limitações? Para eu saber como contorná-la. Ou será que todo solo eu vou deixar ele para café? Será que aquele solo não pode ser uma reserva legal da minha propriedade? Ou será que aquele solo eu posso dar um outro uso, talvez para eu diversificar mais na minha propriedade ou numa propriedade que eu estou tomando conta? Então, essas são as funções do solo. Tem um artigo bem interessante que fala sobre outras funções do solo. Tem a função de prover, né, de alimento, de regulamentação e também aspectos culturais. Esse artigo é bem interessante, foi publicado recentemente. Então, é bem interessante esse artigo, eu vou deixar ele também lá na plataforma como material complementar, não é leitura obrigatória, só quem tiver um interesse pode sim dar uma lida nele, que é bem bacana. Tá bom, gente? Nós terminamos aqui essa aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato lá pela plataforma, pode entrar em contato pelo e-mail, ou então até uns comentários aqui. Quem quiser fazer comentários aqui também no YouTube, a gente responde. Quem porventura não está fazendo o curso, mas está assistindo às aulas, pode colocar alguma dúvida, colocar um comentário, qual que é a sua relação com o solo. Mas é isso, bons estudos, até a próxima aula.